Agora dá umas casinhas atrás, né? Que essa investigação volta. A gente tem acho que a gente consegue mostrar uma arte de sim, uma linha do tempo, perfeito. E aí a gente consegue ver bem, logo de cara, obviamente que isso começa muito antes de 4 de março, né? Isso começou em novembro, de fato, a investigação. Mas esse é um ponto importante porque no dia 4 de março, o Daniel Vorcaro ele é preso preventivamente. Foi a primeira operação deflagrada sob a condução do André Mendonça dessa investigação. Verdade. Daniel Vorcaro é preso. Alguns dias depois, no dia 13, não é a decisão final, mas a segunda turma do Supremo forma a maioria para manter a prisão dele. E aí, a partir do momento que a segunda turma mantém a prisão dele, por maioria de votos, acende um alerta e o Daniel Vorcaro diz, vou trocar de advogado. E com isso ele substitui o advogado que ele tinha por um advogado que é especializado em delações premiadas. E aí, com isso, ele abre caminho para aquilo que você falou, as tratativas de uma proposta para uma delação premiada. Dia 13 de março, essas duas coisas acontecem. Dias depois, no dia 19, ele assina um termo de confidencialidade, em que ele ele assume essa responsabilidade de ficar em silêncio, ele e os advogados, sobre os termos, mas a partir desse momento, ele entra nas negociações com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República. E aí é concedido esse benefício. Ele sai da prisão e vai para a Superintendência da Polícia Federal. Em 19 de março, então, assinou, beleza, já é liberado e é o que os advogados queriam, né? Vamos tirar ele o quanto antes dali, que ele está num local bem pior, pelo menos no sistema prisional federal, e vamos tentar colocá-lo num lugar melhor. É um primeiro benefício que ele recebe para conseguir fechar esse acordo. É um privilégio porque ele vai começar as tratativas. Isso é bom para negociação porque ele passa mais tempo com os advogados e começa, de fato, a rascunhar qual que é a proposta. No dia 5 de maio, essa proposta vem. Ela é formalizada e apresentada para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. No meio do caminho, o pai do Daniel Vorcaro é preso. Isabel mencionava as pressões, houve uma série de pressões, a prisão do pai, a prisão do primo dele, que foi preso no mesmo dia, era uma prisão temporária, mas 4 dias depois passou a ser uma prisão preventiva. Qual que é a diferença? Temporária, 5 dias. Ficou preso 5 dias, renovou por mais 5, depois desses 5 o André Mendonça falou, prisão preventiva, não tem prazo para terminar. Pior é a condição, dos elementos. Né? É a pior condição, porque você não sabe em que momento você vai ser solto. Dia 18 de maio, no mesmo dia, um novo revés para o Daniel Vorcaro. Ele vai para a cela comum, estava numa cela especial na Superintendência da Polícia Federal, podendo falar com os advogados das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Na cela comum, ele pode falar com os advogados 2 vezes por 30 minutos. Ou seja, falava antes mais de 8 horas com os advogados, agora passa a falar somente uma por dia. Isso para as negociações é muito ruim, porque ele tem muito menos tempo para conversar com os advogados. E a gente chega a ontem, 20 de maio, a proposta de delação é rejeitada pela Polícia Federal. Isso não significa que chegou ao fim do jogo, porque ainda tem a possibilidade com a PGR, como a gente explicou. As chances são grandes? Não são grandes, mas ainda há chances porque as negociações continuam. A PGR não tem pressa. Não estou dizendo que a Polícia Federal tinha, mas há uma percepção dentro da PGR que não tem um prazo para isso terminar, não tem um cronograma. Obviamente há um receio disso se postergar e ser empurrado com a barriga a ponto de chegar nas eleições. Esse é um temor, porque isso já aconteceu em eleições passadas. Sérgio Moro, em 2018, divulgou uma delação que envolvia o então ex-presidente Lula na reta final das eleições, abalou um pouco a candidatura do Fernando Haddad. Há um receio de misturar essas coisas e parecer uma interferência. A PGR leva isso em consideração, mas não tem tanta pressa porque quer chegar ao melhor acordo para o Estado brasileiro, a ponto de conseguir ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos causados e responsabilizar os culpados, e um acordo bom para o Daniel Vorcaro apontar o que ele pode colaborar e também ser beneficiado com isso. E também fica aquele temor, voltando aqui junto com o Theo para a nossa bancada, e aí, deixa eu até ver se eu consigo fazer mais aqui um papinho com a Clarice, um negócio, ou como é que está nosso tempo? Só para ouvir aqui, porque a gente tem um tempo aqui a seguir, eu estou com vontade de perguntar um negócio. Como ficou no silêncio, vamos usar o silêncio, ela vai entender que sim. Quem cala consente. Quem cala consente, hashtag We Love Daniel Pereira. Esse lance de postergar politicamente é uma pancada. Porque você tem, num contexto agora,
O último, Flávio Bolsonaro, pré-candidato. Anteriormente, Ciro Nogueira, a baita figura da República, senador da República, que tem muita influência e que o nome dele, a existência dele, a liderança dele também influencia. Bom, é presidente do Partido Progressistas e também influencia outras pessoas. Ô Clarice, imagino também que politicamente o pessoal está querendo, assim, ó, gente, já que é para fazer, faz logo, porque não deixa para cima da hora da eleição. Quer dizer, depende de que lado você está e quem sai prejudicado ou não pela delação. A gente tem verdade. Essa questão política como pano de fundo dessa crise do caso Master como algo absolutamente crucial. Então, dependendo de quem pode sair aí desse vespeiro afetado, tomando umas ferroadas aí de Daniel Vorcaro, o campo adversário pode achar bom adiar. Porque vira e fala, olha, se vem uma denúncia nova, uma revelação muito grande de algum político misturado, mais uma vez, com Daniel Vorcaro, às vésperas da eleição, aí o jogo pode impactar de maneira muito profunda. Hoje, por exemplo, o que a gente ouve com muita frequência na campanha de Flávio Bolsonaro, é que essas revelações a respeito do envolvimento dele com Daniel Vorcaro estão acontecendo muito antes daí das urnas. Então, que ele teria tempo de se recuperar, de colocar a sua candidatura de pé novamente, garantir aí que esse assunto vire história velha, história antiga. E aí ele chegue nas urnas em condição totalmente diferente do que a gente vê agora. Agora, imagina se essa revelação a respeito dos encontros que ele teve com Daniel Vorcaro, inclusive com Vorcaro já de tornozeleira eletrônica. Imagina se isso saísse na véspera da eleição. O efeito, o impacto que a gente não tem. As pesquisas de intenção de voto que foram divulgadas, a Atlas Intel pelo menos, trouxe um derretimento muito grande da candidatura dele, que a sua campanha espera reverter, porque tem tempo ainda. Então, se é numa sexta-feira para a eleição, você não tem tempo de reverter, né? Eles não teriam esse tempo de respiro para conseguir reverter e falar publicamente e tudo mais. Tem toda a limitação, né, Clarice? Eu acho que para o meio político, principalmente para os políticos candidatos que correm o risco de estar envolvidos nessa história, de tomar alguma ferroada aí de Daniel Vorcaro, o melhor é que eles enterrem esse assunto de uma vez por todas, some com Vorcaro, que não tenha delação, que ele seja condenado, acabou. Né? Sim. Agora, se tiver colaboração, pode vir revelação. E mesmo se não tiver, a gente está tendo, sem a delação ainda, um monte de notícia vindo à tona pelo trabalho da imprensa. Então, por isso que um dos questionamentos é o que Daniel Vorcaro pode oferecer para além daquilo que a PF já vasculhou, continua vasculhando e a gente vai se surpreendendo aqui a cada operação.